Hoje é oficialmente o sexto dia de quarentena, estamos num sábado e estamos aqui no tédio, né? Então hoje eu decidi que eu não vou só estudar, mas vou cuidar de mim, né? Não que eu não tenha feito isso nos 6 dias, porque não tem mais nada pra fazer dentro de casa, a não sei estudar, assistir e fazer coisas de cuidar de si, sabe? Mas hoje eu resolvi mostrar isso pra vocês. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ir tomar um banho, porque eu estou morrendo de calor, não sei se dá pra ver o brilho do suor. Não que vai mudar alguma coisa, que quando sair do banho eu vou estar igual. Mas vou lavar meu cabelo, vou hidratar e fazer outras coisas legais. Ainda não defini muita coisa, mas eu trouxe vocês pra ver, então vamos lá comigo. Iniciando um momento de self-care, eu coloquei essa máscara de cabelo, acrescentei óleo de coco, misturo bem direitinho e aí eu faço uma nutrição no meu cabelo. Antes de aplicar a máscara, eu sempre gosto de lavar bem direitinho, pelo menos 2 vezes, para tirar toda a sujeira e aí aplico a nutrição. E essa aí é uma mascarazinha caseira pro rosto, pra quem tem pele acneica como a minha, funciona bastante, que é só você misturar mel com canela até ficar homogêneo e aplicar tudo no rosto com um pincelzinho ou com as mãos limpas mesmo, também serve. Próximo passo é estudar, mas eu já tô com fome de novo, só tomei café da manhã, então eu acho que eu vou comer uma fruta. Vou pôr alguma proteína ali pra descongelar e pra fazer mais tarde, quando eu for almoçar de fato. E é isso que eu vou fazer. Gente, eu tô lutando pra fazer a narração sem muitas interrupções e barulhos externos, mas não tá rolando, então me desculpem. Mas vamos falar do que interessa, que é o estudo de biofísica. Preparei um cappuccino, comi aquele mamão e aí tô imprimindo meu estudo dirigido, que é de biofísica sobre o assunto que eu tô estudando, que é água e soluções. Então, o professor enviou por e-mail pra gente, junto também com um slide de biofísica. E aí eu, como eu tava com tempo, decidi imprimir, porque até depois quando for precisar revisar e ver alguma coisa no slide, é melhor ter ele em mãos do que no computador, que eu não tô com ele sempre. E aí eu imprimi frente e verso, 6 slides na frente, 6 atrás, e aí deram um pouquinho as folhas. É importante a gente aproveitar os espaços das folhas que a gente tem, porque a gente acaba gastando muita folha sem necessidade. E aí estão os meus materiais que eu vou usar para estudar agora. Então, o assunto, como eu disse para vocês, é esse aí de biofísica, introdução à água, né, propriedades e soluções. Só que a gente não chegou a ver a parte mesmo de soluções em aula. Se tudo tivesse normal, a gente já teria visto e tudo mais, mas a gente só viu a parte falando a respeito da água. E aí, soluções só quando as aulas voltarem, que até agora sem nenhuma previsão, né? A faculdade determinou que seria até o final de março, mas a gente acredita que agora em abril também as aulas vão ser suspensas, porque o número de casos tem aumentado. Mas voltando a falar da biofísica, eu tô fazendo o meu título. Eu gosto de perder um pouquinho de tempo no título, porque deixa a anotação bonita, mas não é nada que, se você não fizer, não vai. Seu estudo não vai render, sabe? Então, eu tô passando uma canetinha branca. Já ensinei, inclusive, a vocês a fazer título assim aqui no canal, tem vídeo. Um dos últimos vídeos, talvez uns 5 vídeos atrás, seja ele, que eu ensinei a vocês como fazer. A letra assim é super fácil, não precisa de nenhum brush pen, com a canetinha mesmo, dessas que a gente tem em casa você consegue fazer. E aí eu gosto de perder um pouquinho desse tempo fazendo o título bonitinho, porque todo o resto da minha anotação geralmente eu faço apenas com a caneta preta e com o marcador para marcar título e coisas do tipo, sabe? Às vezes eu faço algum desenho, alguma coisinha coloridinha, mas só com uma cor, duas de marcar texto, um título bonitinho, a caneta preta, eu já consigo deixar a minha anotação visualmente do jeito que eu gosto.
E vale ressaltar novamente que isso não é importante, isso não é determinante. Eu posso fazer anotação simplesmente com caneta ou só lápis, um papel simples, e o meu estudo vai poder render do mesmo jeito, sabe? Não coloquem na cabeça que vocês têm que ter diversos marcadores e coisas do tipo, porque não precisa. Então aí eu tô fazendo a leitura dos slides do professor. Eu gosto de fazer uma leitura sempre puxando flechas, fazendo anotações, interagindo de verdade com a leitura, porque eu sinto que assim eu não me perco facilmente, sabe? Quando eu tô só lendo assim, aí daqui a pouco eu tô pensando assim, a morte da bezerra. Então eu gosto de ter uma leitura bem participativa no texto. Gosto de marcar de amarelo as coisas importantes, de rosa eu gosto de marcar a definição, subtítulos de verde, exemplos de lilás, e tá assim, nessa interação com o texto, porque eu sinto que eu consigo me prender mais. Então, tô fazendo a minha leitura do slide, gosto de fazer a leitura no slide para me guiar no que é que eu vou precisar ler depois. Estou fazendo aí uma básica revisão de química. Em química geral aplicada, a gente aprendeu a fazer as estruturas das moléculas. Então, estou fazendo aí a estrutura, se eu não me engano, do oxigênio, do gás oxigênio. E aí eu tava conferindo a polaridade, dá pra você saber a polaridade do oxigênio, montando a estrutura de Lewis dele, usando carga formal, usando os conhecimentos de química que você aprende em química geral. E aí eu tava confirmando mesmo a questão da polaridade do oxigênio, e também, se eu não me engano, eu faço a do dióxido de carbono também. E aí isso foi tudo conhecimento que eu adquiri no período passado, no primeiro período. Pra quem não sabe, tá chegando aqui agora, eu faço farmácia. Tô no segundo período agora, que mal começou e foi interrompido. Mas é válido salientar que na faculdade, assim como na escola, a gente precisa dos conhecimentos anteriores para somar com os novos que estão chegando. Então, fica aí a importância de você aprender química geral, porque eu estou estudando aí biofísica e estou precisando dos meus conhecimentos de química para poder fazer o meu estudo mais fluido. Agora a impressora está ali trabalhando e imprimindo o segundo capítulo do livro de bioquímica do Leninger, que fala sobre água. Eu estou estudando biofísica, mas tem esse capítulo lá falando sobre água e tem tudo lá, então estou imprimindo ele para complementar meu estudo. Eu estava vendo ali o estudo dirigido que o professor passou e eu vi que tem umas questões que eu vou precisar dar uma revisada em Química Geral Aplicada, que foi uma cadeira do primeiro período. O material tá ali e eu já vou pegar para dar uma revisada para poder responder essas perguntas do estudo dirigido. E não dá para responder o estudo dirigido todo, porque a gente só viu a parte de água, não viu a parte de soluções. Então a gente só vai ver quando as aulas voltarem mesmo. Cá estou eu comendo novamente, comendo um bolinho, porque, gente, de verdade, o que a gente faz nessa quarentena é só comer. É isso que a gente faz. Essas são as minhas fichas de revisão de química, como eu tava falando pra vocês, do meu primeiro período. Eu peguei elas pra revisar algumas questões de ângulos e coisas do tipo. E esse daí já é o capítulo sobre água, que eu não peguei de um livro de biofísica, porque eu não tô com nenhum aqui em casa e também não tô com nenhuma referência, vou procurar depois. Mas esse é um capítulo do livro de biofísica, aliás, de bioquímica, do Leninger, que tem um capítulo falando sobre água. O pessoal da sala comentou que o que o professor falou em sala estava tudo aí, realmente os textos, a forma de explicação tá bem parecida com a do slide, com o que ele falou em sala. Então acredito que ele possa ter pego algumas informações aí do Leninger, então tá válido, tem o conteúdo, então tá válido.
abordou justamente tudo que ele falou em sala, exceto as propriedades da água, tipo densidade, viscosidade, calor e coisas do tipo assim. Então, isso eu vou precisar de outro livro para pegar esses conhecimentos, deixar eles mais densos, mais firmes e fazer a minha anotação, que a propósito eu não cheguei a fazer aí. Estava pesquisando também um pouco sobre a questão de pontos e ligações de hidrogênio, que tem uma diferença pra gente que tá na faculdade. Então, para quem ficou curioso, dá uma pesquisada aí que vocês vão saber direitinho. Olha a bagunça, a zona que tá essa mesa agora. Mas é porque tava prestando muita atenção, tava usando o Forest pra estudar. Aí tava usando essa xerox aqui que eu já mostrei pra vocês, que é do slide. E tava usando essa aqui que eu também já mostrei pra vocês, que foi do livro do Leniger. E aí eu saí grifando e fazendo anotação. Lembra que eu falei que precisava revisar umas coisas da Química Geral Aplicada? Aí eu peguei essas minhas xeroxes de Química Geral Aplicada e fui revisando ângulos e tal, geometria, interações intermoleculares. E aqui também carga formal e estrutura de livros também, que é super importante saber. E aí eu fui revisando e botando aqui, porque tem relação com o conteúdo. Eu tô vendo aqui sobre pontos de hidrogênio, aliás, ligações de hidrogênio na água e tudo mais. Então fui grifando aqui tudo que tinha relação, que estava aqui nesta... Ai meu Deus, é tanto papel. Dessa xerox aqui do slide do professor. Um anjo, compartilha slide. Já tem meu coração todinho, porque tem professor que não gosta de compartilhar, que eles acham que a gente vai estudar pelo slide. E assim, eu acho que isso é tipo do aluno, sabe? Se o aluno quer só ler o slide e estudar pelo slide e acha que tá suficiente, ele que vai se ferrar na prova, né? Mas o slide é muito bom porque você consegue se guiar. Por exemplo, isso aqui foi o que o professor deu. Então, tem uma parte aqui nesse capítulo que fala sobre propriedade coligativa. Só que o professor ainda não falou sobre isso. Então, agora eu não vou estudar sobre isso. Entendeu? Em outro momento eu posso acabar estudando, mas agora não, porque o professor não falou sobre isso. E aí, se eu não tivesse com o slide dele, e como eu não tenho feito muitas anotações em sala, eu tô mais prestando atenção, eu não ia lembrar direito. Eu não sei se ele falou, e eu ia ler agora, sendo que não tinha necessidade, sabe? Então, o slide é muito bom pra você se guiar no conteúdo. Então, professores, por favor, compartilhe os slides com os alunos. Obrigada. Tirando esse desabafo aqui, continuo mostrando pra vocês. Ó, também fiz algumas anotaçõezinhas. De lilás eu grifo quando são exemplos. E aí vim até aqui. Eu vi aqui tem uns exercícios, tem algumas coisinhas aqui que eu posso acabar fazendo depois, mas basicamente a leitura foi essa. Tava lendo aqui, que eu falei pra vocês agora, ligação de hidrogênio. Ó, tava lendo justamente sobre isso aqui sobre esse micro documento da Sociedade Brasileira de Química, a diferençazinha entre ponto e ligação de hidrogênio. Eu entendi, mas não entendi, assim, fiquei um pouco em dúvida, então vou tentar entrar em contato com os professores pra, ver se confere a informação aqui. E isso aqui, ó, foi o documentozinho que eu copiei. Vou fazer a anotação no post-it pra deixar aqui na minha xerox. Então, gente, vou finalizar o estudo de vlog por aqui. Já fiz as minhas leituras, acabei não fazendo minha anotação, tá ali, ó. Já fiz o título, acabei não anotando nada ainda hoje. Pretendo terminar esse assunto amanhã. Mas por hoje eu fiz minhas leituras, fiz a leitura do capítulo aí que vocês viram. E aí amanhã eu vou estar fazendo a minha anotação. Já são... Funciona? Peraí. Funciona? 8h41. Gostaram aqui E já são 8h41. E é isso, eu vou arrumar minha cama pra deitar. Já vou começar a editar esse vídeo hoje, no sábado, pra sair o quanto antes. E pretendo aparecer mais dias por aqui durante essa quarentena, que não são férias. Lavem as mãos, não saiam de casa sem necessidade, se protejam. E um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.